Ruela descobriu um túnel secreto escondido por 70 anos sob a fazenda da família. O calor úmido de Minas Gerais envolvia a fazenda do Cedro como um abraço antigo, o cheiro de terra molhada pela garoa da manhã se misturando ao de madeira centenária e cal nova. Dr. Elias Monteiro, historiador de alma e, por herança, agora também proprietário de uma propriedade rural caindo aos pedaços, passava a mão calejada pela parede de taipa, sentindo a rugosidade que guardava séculos de histórias. Ele viera para cá não apenas para restaurar o casarão colonial que seu avô, o excêntrico e sábio Benício, lhe deixara, mas para desvendar os sussurros de um passado que parecia mais presente a cada rachadura nas paredes. Benício sempre dissera que os verdadeiros tesouros não são de ouro, Elias, mas de conhecimento, e estão enterrados bem mais fundo do que se pensa. Elias, na época, riu, pensando nas lendas de botijas e escravos foragidos. Mas agora, com as mãos na massa, o sentido dessas palavras começava a pesar. A reforma da antiga cozinha, o coração da casa, revelara mais do que apenas vigas apodrecidas. Entre o cheiro de suor dos pedreiros e o tilintar das ferramentas, Elias supervisionava cada etapa, seu olhar treinado não perdendo um detalhe. Foi sob as tábuas de pinho de riga, gastas por incontáveis passos e anos de labuta, que a anomalia apareceu. Uma delas, mais curta que as outras, parecia ter sido recolocada de forma apressada, mal encaixada entre as aduelas que aprendiam. A curiosidade profissional de Elias, aliada à intuição de Neto, o impulsionou a ajoelhar-se. Com um pé de cabra emprestado de Zé, um dos trabalhadores, ele forçou a tábua, que cedeu com um rangido preguiçoso. Não havia terra ou fundação à vista, mas sim um pequeno vão, escuro e úmido, que parecia ter sido escavado com precisão. Dentro havia uma caixa. Não uma caixa qualquer, mas uma de jacarandá escuro, com um fecho de bronze esverdeado pelo tempo, polido em alguns pontos por toques repetidos. Era pesada, sólida e exalava um aroma quase imperceptível de ervas secas e papel antigo. Elias sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era uma botija de ouro. Era algo mais íntimo, mais pessoal e talvez mais perigoso. Com as mãos trêmulas, ele conseguiu abrir o fecho. Dentro, envolto em um pano de seda amarelado e desfiado, jaziam 2 objetos. Um diário de capa de couro grosso e um medalhão de metal escuro incrustado com um símbolo complexo, uma fusão de um compasso, um esquadro e o que parecia ser uma coroa estilizada, tudo circundado por uma serpente que mordia a própria cauda. O diário estava escrito em uma letra miúda e elegante, mas o mais intrigante era a cifra que preenchia a maioria das páginas. Contudo, em alguns trechos, palavras soltas e nomes surgiam como fragmentos de um quebra-cabeça macabro. Inconfidência, coroa portuguesa, ouro do Brasil, maçonaria, sociedade secreta, Dom João VI, a partida, a traição. Elias sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Seu ceticismo acadêmico, tão arduamente construído em anos de pesquisa e fatos concretos, começava a ruir diante daquela evidência tangível. Aquelas não eram apenas divagações de seu avô, eram as pontas de um fio que se estendia por séculos, conectando a velha fazenda de Minas Gerais a um enredo muito maior, capaz de reescrever capítulos inteiros da história oficial do Brasil. O silêncio da cozinha parecia mais denso, carregado pelo peso de um segredo que, ele pressentia, estava apenas começando a se revelar. O ar úmido e pesado do túnel envolveu Ana Paula como um manto gélido, no instante em que o último feixe de luz natural se dissipou às suas costas. Ao seu lado, Lucas, o historiador metódico e seu parceiro de pesquisa, acendeu a lanterna de cabeça, varrendo os raios trêmulos pela entrada escura. A densa vegetação, que até então parecia ter engolido qualquer vestígio de civilização, agora cedia espaço a uma fenda na rocha, habilmente disfarçada,
mas inconfundível. Era a passagem mencionada nos antigos códices. Eles sabiam que aquele não era um simples túnel de mineração ou uma gruta natural. Era uma porta para algo mais, algo que a história oficial havia convenientemente apagado. Com o pulso acelerado, Ana Paula ativou sua própria lanterna, banhando o interior com uma luz pálida. O cheiro úmido de terra molhada e mofo antigo preencheu suas narinas, misturando-se a um aroma quase metálico, de pedra e tempo. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo gotejar monótono de água em algum lugar mais adiante e pelo eco de seus próprios passos hesitantes. As paredes eram de rocha bruta, irregulares, com algumas seções que pareciam ter sido buriladas à mão, centenas de anos atrás. Não havia sinais de cimento ou argamassa moderna, apenas a união bruta da pedra, um testemunho da antiguidade da construção. É exatamente como a descrição. Lucas sussurrou, a voz tensa, reverberando levemente no espaço confinado. O caminho das pedras esquecidas. Ana Paula apenas assentiu, seus olhos vasculhando cada centímetro. Ignorar os avisos velados e os acidentes inexplicáveis que cercavam o local de sua descoberta foi um ato de fé e de audácia. Ela sabia o que estava arriscando, mas a promessa de desvendar um pedaço tão fundamental da história brasileira, um que parecia ter sido deliberadamente ocultado, era forte demais para resistir. O túnel não era apenas uma passagem, era um desafio, um enigma materializado. À medida que avançavam, o corredor se estreitava em alguns pontos, forçando-os a caminhar com cuidado, as mochilas roçando nas paredes úmidas. A sensação de claustrofobia era palpável, mas a adrenalina mantinha o medo à distância. O caminho era sinuoso, com ligeiras descidas e subidas, sem uma direção clara aparente, o que sugeria um propósito mais complexo do que um simples atalho. Era uma rota, talvez, para despistar, para confundir. Após o que pareceram longos minutos, Ana Paula parou abruptamente. Sua lanterna havia capturado algo. Não era uma falha na rocha, nem um capricho da natureza. Gravado na superfície fria e úmida, a uma altura mediana, estava um entalhe rudimentar, mas inconfundível. Era a estilização de um sol irradiante, circundado por inscrições em uma língua que Ana Paula reconheceu com um arrepio. Tupi-guarani antigo, mesclado com símbolos alquímicos latinos. Lucas, veja isso, ela murmurou, a voz quase inaudível. Ele se aproximou, sua respiração engatando. É o símbolo da Ordem da Cruz do Sul. Mas as inscrições em Tupi-Guarani, isso muda tudo. Nossos antepassados indígenas também estavam envolvidos? A Ordem da Cruz do Sul era uma sociedade secreta, um grupo que, segundo as lendas, havia se formado durante o Brasil colônia, unindo nativos, jesuítas dissidentes e eruditos europeus para proteger um conhecimento ancestral. A maioria dos historiadores a considerava um mito, mas ali estava, gravado na pedra fria do túnel proibido. Ana Paula tocou o símbolo com os dedos, sentindo a textura áspera e a energia que parecia emanar dele. É um mapa? Um aviso? Um selo? As inscrições em Tupi-Guarani, mesmo em sua forma arcaica, falavam de a luz do grande espírito e o sangue da terra. As palavras latinas, por sua vez, mencionavam veritas abscondita, verdade oculta, e clavis sapientiae, chave da sabedoria. A presença do símbolo pareceu reenergizá-los. Ele não era apenas uma pista, era uma validação. Eles estavam no caminho certo. Seguiram adiante, o ambiente parecendo ainda mais denso, quase como se o próprio ar os observasse. A cada passo, a expectativa crescia, misturada a um presságio de que o que quer que estivessem prestes a encontrar não seria algo facilmente compreendido ou aceito. E então, o túnel se abriu. Não em uma saída para o mundo exterior, mas em uma câmara subterrânea,
surpreendentemente ampla e com um teto mais alto do que as passagens anteriores. As paredes ali eram compostas de blocos de pedra perfeitamente talhados, revelando uma arquitetura complexa e deliberada. No centro da câmara, sob um único raio de luz que parecia vazar de alguma fresta imperceptível no teto, ou talvez fosse apenas uma ilusão criada pela poeira e o ar denso, estava uma estrutura imponente. Era uma espécie de mesa ou altar, feito da mesma pedra escura das paredes, e sobre ele, envolto em um sudário de couro envelhecido e poeira, havia um volume. Ana Paula e Lucas pararam, os feixes de suas lanternas dançando sobre o objeto, as sombras distorcendo a realidade. O coração de Ana Paula batia como um tambor no peito. Não era um tesouro de ouro e joias, mas algo potencialmente muito mais valioso, muito mais perigoso. O que quer que estivesse ali esperava por eles há séculos, guardando segredos que poderiam reescrever os capítulos mais obscuros e convenientes da história. Eles haviam dado os primeiros passos no túnel proibido e agora, na escuridão ancestral, a verdade aguardava para ser desvelada. A penumbra no pequeno escritório de Alexandre era quase um abraço cúmplice. O cheiro de papel envelhecido, café frio e a poeira que dançava nos feixes de luz amarelada que rompiam as frestas da persiana eram seus companheiros habituais. Mas naquela noite, a familiaridade do ambiente parecia amplificada pela eletricidade da descoberta. O pergaminho, com seus símbolos estranhos e a caligrafia quase ilegível, repousava sob a luz da luminária, um enigma pulsando em suas mãos. Ele havia passado as últimas 48 horas debruçado sobre ele, comparando traços com tratados de iconografia antiga, dicionários de latim e grego, e até mesmo textos esotéricos que, em seu senso de historiador pragmático, ele geralmente desprezava. Um símbolo em particular reverberava em sua mente. Um disco solar estilizado com raios que pareciam raízes entrelaçados em uma espiral quase hipnótica. Não era um símbolo maçônico comum, nem Rosa Cruz. Tinha uma ancestralidade diferente, um quê de terra e de sol equatorial que lhe era estranho, mas curiosamente familiar. A única pista que conseguiu decifrar, após horas de trabalho com um software de reconhecimento de escrita e sua própria expertise em paleografia, foi uma sequência de palavras em português arcaico. A raiz profunda guarda o coração do amanhecer. Poesia? Uma metáfora? Ou algo mais literal e perigoso? Sua mente, um labirinto de referências históricas e lendas esquecidas, o levou a um nome que ele não ouvia há anos: o professor Elias Brandão. Elias, um historiador brilhante, mas excêntrico, conhecido por suas teorias marginais sobre as verdadeiras origens de certas sociedades secretas no Brasil colonial e imperial. Afastado da academia por sua persistência em investigar o que muitos consideravam folclore ou delírios, Elias vivia recluso em um apartamento no centro, abarrotado de livros e manuscritos. Alexandre sabia que se alguém pudesse entender aqueles sussurros do passado, seria Elias. A visita ao apartamento do professor foi como entrar em uma cápsula do tempo. O aroma de chá de ervas e poeira antiga recepcionou Alexandre. Elias, com seus cabelos brancos desgrenhados e olhos vivos por trás de óculos grossos, o recebeu com a surpresa de quem raramente via visitas. Após as formalidades e uma xícara de um chá intragável, Alexandre estendeu o pergaminho. Os olhos do velho professor se estreitaram. Ele pegou o documento com a reverência de quem tocava um artefato sagrado, ou talvez um explosivo. Seus dedos finos e manchados de tinta percorreram os símbolos, a caligrafia. Houve um longo silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo e o barulho distante do trânsito. Então, um sorriso lento e enigmático começou a surgir nos lábios de Elias.
Meu caro Alexandre, ele começou. Sua voz um sussurro rouco. Eu sabia que um dia alguém traria isso, ou algo parecido. Ele apontou para o símbolo solar raiz. Você sabe o que é isso? O que representa? Alexandre balançou a cabeça. É diferente de tudo que já vi, professor. Tem uma profundidade. Profundidade é pouco, meu rapaz. Isso é o emblema original ou uma de suas primeiras variações da Ordem dos Guardiões do Amanhecer. Uma sociedade que antecede muitas das que conhecemos e que se infiltrou em quase todas elas. Elias fez uma pausa, fixando Alexandre com um olhar intenso. Eles não se preocupavam com poder político ou riquezas terrenas, como a maioria. O propósito deles era proteger um conhecimento ancestral, uma verdade sobre as origens do próprio Brasil, algo que precedia os navegadores portugueses, algo que eles acreditavam ser a verdadeira raiz de nossa terra. Alexandre sentiu um arrepio. Que tipo de conhecimento? E por que o segredo? É a parte mais intrigante, Elias continuou, recostando-se na poltrona e com a voz ganhando um tom quase professoral, como se estivesse dando uma palestra para a plateia mais importante de sua vida. Eles acreditavam que a própria essência do Brasil, sua força vital, estava ligada a um objeto, ou talvez a um local, que chamavam de o coração da terra. Algo que era tanto literal quanto metafórico. E esse coração seria a chave para um novo tipo de humanidade, para um amanhecer diferente, longe das corrupções do velho mundo. O pergaminho em si, segundo Elias, era um dos fragmentos de um mapa da raiz, uma série de documentos cifrados que indicavam a localização ou os passos para encontrar esse coração da terra. A raiz profunda guarda o coração do amanhecer. Não era poesia, mas uma pista. É um dos lemas da ordem. Eles estavam em toda parte, Alexandre. Infiltrados nas cortes, nas revoltas coloniais, até mesmo na maçonaria emergente no Brasil. Muitos dos eventos que lemos nos livros foram sutilmente influenciados por eles, para desviar a atenção, para proteger seu segredo. Mas por quê? Por que esconder algo tão fundamental? Alexandre perguntou, sentindo a cabeça girar. Elias deu de ombros. Medo, poder e a crença de que a humanidade ainda não estava pronta para tal verdade. Os guardiões acreditavam que se a verdade sobre o coração da terra caísse nas mãos erradas ou fosse revelada antes da hora, poderia destruir o mundo em vez de salvá-lo. O professor se levantou com dificuldade e foi até uma prateleira empoeirada, vasculhando entre pilhas de livros. Tenho algo para você. Uma primeira edição de um tratado botânico do século XVIII, quase ilegível, com anotações à margem. Eu o estudei por anos, mas nunca pude fazer as conexões que agora vejo. Talvez com o seu pergaminho. Ele entregou um volume encadernado em couro gasto, o cheiro de mofo quase sufocante. A raiz profunda não é apenas uma metáfora, meu caro, é um lugar, uma estrutura, e esse livro, com as anotações veladas em latim e uma linguagem que eu só agora começo a associar ao seu pergaminho, pode te dar o próximo passo. Alexandre segurou o livro, sentindo o peso não apenas do papel antigo, mas da responsabilidade que de repente recaía sobre ele. Sua vida, antes uma sequência de datas e fatos, agora era um enredo vivo, intrincado e perigoso. Os sussurros do passado não eram apenas ecos, eram chamados, promessas e avisos de algo imenso e esquecido. Ao deixar o apartamento do professor Elias, a rua parecia diferente, a cidade mais misteriosa. Não eram apenas datas, mas segredos guardados a 7 chaves por séculos, agora desvendados um por um. O passado, antes estático, agora pulsava com uma urgência perigosa. O ar denso da biblioteca particular do professor Marcelo Almeida era uma tapeçaria, tecida com o cheiro de papel envelhecido, mofo úmido e o aroma pungente de café forte. Feixes de luz tímida, filtrados pelas altas janelas empoeiradas,
Dançavam sobre pilhas de livros e manuscritos que se amontoavam em cada superfície, criando montanhas de conhecimento esquecido e verdades esperando para serem redescobertas. Almeida, um homem cujo semblante era uma geografia de rugas e sabedoria, passava os dias mergulhado nesse santuário, sua lupa e anotações sendo suas únicas companheiras leais. Ele era um historiador renomado, mas sua paixão verdadeira residia nas lacunas, nas entrelinhas da história oficial, nos mistérios que o tempo e o poder haviam tentado apagar. Naquele dia, sua atenção estava voltada para um mapa colonial do século XVII, um documento raro que detalhava rotas comerciais e feitorias na costa do Brasil. Não era o conteúdo óbvio que o intrigava, mas sim uma pequena insígnia, quase imperceptível, gravada em um canto remoto, próximo a uma área densa da floresta atlântica, que não correspondia a nenhuma das demarcações conhecidas da coroa portuguesa ou dos jesuítas. Era um brasão estilizado, quase um hieróglifo, com um sol negro sobreposto a um triângulo invertido, circundado por uma serpente que mordia a própria cauda. Ele já vira algo parecido antes, anos atrás, em uma tese de doutorado esquecida, escrita por uma excêntrica pesquisadora que fora ridicularizada pela academia por suas teorias sobre sociedades secretas pré-coloniais no Brasil, desenterrando a cópia empoeirada da tese de doutorado da doutora Sofia Costa, intitulada O Elo Perdido, Símbolos Ocultos e a Conquista do Brasil. Almeida sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A doutora Costa havia dedicado a vida a rastrear a influência de uma fraternidade esotérica, autodenominada os Filhos da Quimera, que, segundo suas pesquisas, havia se infiltrado nas expedições portuguesas muito antes da chegada oficial de Cabral. Seus membros não buscavam ouro ou terras, mas sim algo muito mais fundamental e perigoso: um conhecimento ancestral, talvez uma fonte de energia ou uma relíquia capaz de alterar o curso da humanidade. O brasão que Almeida encontrara no mapa era precisamente o selo dos Filhos da Quimera. A doutora Costa havia morrido em circunstâncias misteriosas, e sua tese, considerada delirante, foi arquivada e esquecida. Mas para Almeida, a coincidência do brasão era inegável. Ele começou a conectar pontos, a inexplicável riqueza de certas famílias coloniais sem linhagem nobre, o desaparecimento de expedições inteiras que se aventuravam em regiões específicas do interior e a inexplicável resistência de algumas comunidades indígenas que pareciam possuir um conhecimento bélico e estratégico avançado demais para a época. Os Filhos da Quimera, ao que parecia, não eram uma lenda, mas uma força oculta que manipulava eventos históricos para seus próprios fins. Almeida sentiu o ar na sala rarear. Aquilo não era apenas história, era uma linha tênue entre o passado e o presente que se estendia para uma teia intrincada de poder e segredos. A conspiração esquecida da doutora Costa começava a ganhar contornos reais, e seus tentáculos pareciam alcançar até os dias atuais. Se os Filhos da Quimera realmente existiram e influenciaram a colonização, o que eles buscavam? E, mais importante, o que encontraram? O que eles estariam protegendo ou explorando que justificava séculos de silêncio e manipulação? No verso do mapa colonial, sob uma mancha de café antigo, Almeida notou uma série de coordenadas quase apagadas e uma frase em latim: "O rio guarda o segredo". As coordenadas apontavam para a mesma região da Floresta Atlântica onde o brasão dos Filhos da Quimera havia sido gravado. A doutora Costa havia mencionado em sua tese que a ordem estaria ligada a antigas lendas sobre um portal ou repositório escondido nas profundezas da mata. Aquele lugar não era aleatório, era um ponto de interesse primordial para os Filhos da Quimera e talvez a chave para desvendar o maior mistério da história brasileira. Almeida sentiu um misto de empolgação e apreensão.
Ele estava prestes a pisar em um terreno perigoso, desenterrando uma verdade que alguns queriam ver sepultada para sempre. A caçada acabara de começar. O ar, rarefeito na sala antiga, carregava o cheiro de papel envelhecido, poeira e segredos há muito tempo adormecidos. A luz fraca que vazava por uma fresta nas pesadas cortinas de veludo lançava sombras dançantes sobre as estantes que se erguiam até o teto, repletas de tomos esquecidos e objetos de uma antiguidade perturbadora. Alexandre sentia o coração bater um ritmo irregular contra as costelas, uma mistura de excitação febril e um pressentimento gélido. Sabia que estava à beira de algo grandioso, algo que poderia reescrever capítulos inteiros da história oficial, mas que também poderia mergulhá-lo em um abismo sem retorno. Dona Elara o observava de sua poltrona de couro puído, os olhos de um azul pálido e penetrante que pareciam ter visto eras. Sua postura era frágil, mas havia uma resiliência quase pétrea em sua expressão. Ela havia prometido uma pista, o fragmento de uma verdade que Alexandre perseguia há meses, uma verdade que conectava eventos aparentemente díspares da história brasileira e mundial a uma teia de influência oculta e malevolente. Você tem certeza de que quer seguir adiante, meu caro? A voz de Elara era um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregada de peso. Algumas sombras, uma vez despertas, nunca mais permitem que a luz as alcance. Alexandre assentiu, a garganta seca. Não posso parar agora, Dona Elara. Sinto que estou perto. Todas as peças, por mais díspares que pareçam, apontam para a mesma direção. Para uma ordem, uma influência que se estendeu por séculos. Um sorriso triste brincou nos lábios finos da velha. Ordem é uma palavra gentil. Controle é mais apropriado. Eles teceram os fios que movem nações, derrubaram impérios e ergueram outros, tudo das sombras. E seus fios ainda estão ativos, Alexandre. Eles não desapareceram com a história. Eles são a história não contada. Com um esforço visível, Dona Elara indicou uma pequena caixa de madeira escura sobre uma mesa auxiliar, mal iluminada. O que busca está aí, uma parte. O resto é para você descobrir, se tiver coragem. As mãos de Alexandre tremiam levemente enquanto ele se aproximava. A caixa não tinha adornos, nem fechaduras óbvias, mas parecia irradiar uma aura de antiguidade e importância. Com cuidado, ele levantou a tampa, revelando um único objeto, um diário pequeno, encadernado em couro gasto e já quase ilegível, suas páginas amareladas pelo tempo. Pertenceu a meu bisavô, Elara explicou. Ele foi um maçom de alto grau no final do Império. Um homem de princípios que se viu enredado em algo que o aterrorizou até seus últimos dias. Ele tentou lutar, mas a corrente era forte demais. Alexandre abriu o diário na página marcada por um pedaço de seda desbotada. A caligrafia era elegante, mas os símbolos e as frases codificadas a tornavam um enigma. Por sorte, Dona Elara já havia previsto isso. Ao lado do diário havia uma folha de papel com uma tradução parcial, feita à mão, com a letra firme e cuidadosa da própria Dona Elara. Enquanto lia, o sangue gelou nas veias de Alexandre. As palavras não eram uma história, mas um relato de reuniões clandestinas, de acordos selados nas profundezas de palácios e em ruelas escuras, de nomes de figuras proeminentes da sociedade brasileira e europeia, todos envolvidos em uma conspiração para manipular eventos políticos e econômicos. O diário falava de uma irmandade oculta, de arquitetos do destino que operavam fora do alcance das leis e da moral comum. Mas o que mais chocou Alexandre não foi a menção a essas figuras históricas, mas a um símbolo recorrente, desenhado várias vezes nas margens do diário. Um olho estilizado, inserido dentro de um triângulo equilátero, mas com a peculiaridade de que o olho parecia lacrimejar uma única gota de sangue. Aquele símbolo
Alexandre sabia. Havia aparecido em outros documentos esparsos que ele havia encontrado em sua busca, sempre como um detalhe quase imperceptível, em brasões de famílias extintas, em gravuras de livros antigos, até mesmo em pedras de construções históricas, em cidades remotas. Era o fio invisível que conectava tudo. Eles se autodenominam a Ordem da Alvorada Escura, Elara revelou, a voz quase um lamento. Acreditam ser os verdadeiros guardiões da civilização, os que guiam a humanidade através de ciclos de caos e ordem. Mas a que custo, meu caro? Eles controlam a narrativa, reescrevem a história para seus próprios fins e matam quem se opõe. Uma fria certeza se instalou em Alexandre, mais aterrorizante que qualquer especulação. Não era apenas uma teoria da conspiração, era uma realidade palpável, com ramificações que se estendiam até o presente. A Irmandade Oculta, a Ordem da Alvorada Escura, como quer que se chamassem, não era uma relíquia do passado. Era uma força viva, operante, talvez até mais poderosa agora do que em qualquer outro período. Ele sentiu o peso do conhecimento recém-adquirido esmagá-lo, o mundo exterior parecendo de repente uma fachada elaborada, por trás da qual se moviam as verdadeiras engrenagens do poder. A sombra da revelação caía sobre ele, não como um presságio, mas como uma confirmação de sua mais sombria intuição. Não havia mais volta. Ele havia cruzado a linha, e agora as sombras que ele tanto buscara pareciam estar a ponto de alcançá-lo. A penumbra espessa abraçava a velha casa de Laranjeiras como um sudário. O cheiro de livros antigos e naftalina era quase palpável, misturando-se àquele de um café recém-passado que o professor Elias oferecera, mas que Clara mal notara. Seus olhos estavam fixos na figura curvada do velho acadêmico, cujas mãos tremiam levemente ao acender o abajur de cúpula esverdeada sobre a mesa repleta de manuscritos e mapas desbotados. Fora uma semana de pistas desencontradas, de encontros furtivos em cafés esquecidos e da insistência quase maníaca de Clara para que Elias finalmente falasse. Agora ele estava ali, sua voz um murmúrio rouco que se perdia entre os ecos das paredes forradas de estantes. Você chegou perto demais, Clara, ele começou, os olhos cansados fixos nela. Perto demais para o seu próprio bem e para o meu. Ele empurrou um grosso volume encadernado em couro escuro sobre a mesa. O material envelhecido e riscado, quase se desfazendo. Na capa, um símbolo bizarro que Clara havia visto em fragmentos de documentos, em esculturas esquecidas e até em um anel misterioso que encontrara em um dos artefatos do Arquivo Nacional. Uma estrela de 7 pontas circundada por uma serpente que mordia a própria cauda. Este é o Livro Negro, ou como eles o chamam, o Codex Tenebrarum. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome soava como algo saído de uma lenda gótica, não de um mistério histórico brasileiro. Eles? Quem são eles, professor? Elias respirou fundo, parecendo juntar toda a coragem que possuía. Existe uma sociedade, Clara. Uma sociedade secreta que opera nas sombras do Brasil desde antes mesmo de ele ser Brasil. Uma ordem. Eles se autodenominam a Ordem da Estrela Cadente. A revelação caiu sobre Clara como um raio. Todas as peças que ela vinha coletando, a estranha série de mortes de historiadores especializados em períodos específicos, os documentos misteriosamente desaparecidos de arquivos públicos, as lendas sobre um tesouro escondido dos jesuítas, a influência inexplicável em eventos cruciais da história nacional, tudo começou a se encaixar com uma precisão aterradora. Eles vieram com os primeiros navegadores. Elias continuou, sua voz ganhando uma estranha autoridade, quase profética.
Seus membros originais eram dissidentes de outras ordens secretas europeias, Rosacruzes, talvez até templários sobreviventes, que viram no Novo Mundo uma oportunidade de fundar uma utopia distorcida. Uma nação guiada por suas próprias mãos invisíveis, controlando seu destino através de um conhecimento arcano e de uma rede de influência inquebrável. Você está falando de uma conspiração que atravessa séculos? Clara mal podia acreditar na amplitude da afirmação. Não é uma conspiração no sentido vulgar, Clara. É uma teia. Eles não buscam poder pelo poder. Eles buscam o controle da narrativa, da evolução social, da própria alma da nação. Estiveram por trás de movimentos chaves, da Inconfidência Mineira, do traslado da corte portuguesa, da proclamação da República. Eles influenciaram a abolição da escravatura, a industrialização e, sim, até mesmo o período da ditadura militar. Não como ideólogos diretos, mas como manipuladores, movendo peças no tabuleiro para que o resultado final sempre convergisse para seus propósitos obscuros. Clara lembrou-se do diário cifrado que encontrara de um antigo diplomata imperial, das referências enigmáticas a guardiões do conhecimento e aqueles que veem o verdadeiro alvorecer. Era como se uma cortina de fumaça, densa e antiga, estivesse sendo finalmente rasgada. Mas qual é o propósito final, professor? O que eles querem? Um poder, ou melhor, o poder. O controle de algo que eles acreditam ser a chave para o destino da humanidade. Algo que eles chamaram de a essência prima. Um conhecimento ou um artefato que, segundo seus textos mais antigos, foi trazido para este continente por civilizações muito anteriores à nossa e que eles dedicam suas vidas a decifrar e controlar. Eles veem a história como um caminho para esse objetivo e cada grande evento como uma etapa. Uma onda de calafrios percorreu Clara. O peso daquela verdade era avassalador. Não eram demônios de contos de fadas, mas homens e mulheres de carne e osso, com ideais retorcidos e uma capacidade de planejamento que desafiava a compreensão. Eles eram a verdadeira escuridão por trás de séculos de história. E ela, uma mera historiadora, havia tropeçado em seu rastro. Eles sabem que você está investigando, Elias advertiu, sua voz agora um sussurro urgente. Sua curiosidade, sua persistência, elas não passaram despercebidas. Eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares, Clara. Nas universidades, nos ministérios, na imprensa, até mesmo na polícia. Ele se inclinou, puxando um pergaminho enrolado de dentro do livro negro. Era um mapa antigo, com marcações em latim e símbolos que Clara não reconhecia. Isto é um fragmento de um mapa da antiga capitania de São Vicente. Nele, há um local marcado, próximo à Serra do Mar. Um templo, talvez. É para lá que a essência prima foi supostamente levada em algum momento do século XVIII, quando a ordem sentiu que sua influência na corte portuguesa estava em declínio. Um barulho seco veio da janela. Um estalo de madeira, como se algo tivesse roçado na veneziana. Elias sobressaltou-se, seus olhos arregalados de puro pavor. Vá, Clara! Agora leve isto! Procure pelo templo esquecido. É o único jeito de entender completamente e talvez de pará-los. Ele empurrou o pergaminho e uma pequena adaga cerimonial de ébano e prata em suas mãos. Clara, ainda em choque, mas com um instinto de sobrevivência apurado, agarrou os objetos. O medo, que até então estava misturado com a incredulidade, solidificou-se em seu estômago. Aquela não era mais uma investigação acadêmica. Era uma corrida contra um inimigo invisível e onipresente, cuja verdade estava agora em suas mãos. Sem uma palavra, ela se levantou e correu para a porta, deixando o professor Elias sozinho na penumbra, à mercê dos segredos que ele acabara de revelar. Lá fora, a cidade do Rio de Janeiro parecia ainda mais sombria e cheia de segredos sob a luz pálida dos postes.
Ela sentia o peso do pergaminho e da adaga, e a certeza perturbadora de que sua vida jamais seria a mesma. A verdade estava revelada, e a escuridão que ela desvendara agora a engolia. O cheiro de mofo e papel envelhecido preenchia o pequeno escritório da fazenda, que há décadas ninguém ousava sequer varrer com afinco. A luz bruxuleante da lanterna de João dançava sobre a madeira escura da mesa onde jaziam, abertos e expostos, os segredos mais bem guardados de Elias Mendonça. Marina, com os óculos escorregando pelo nariz, passava os dedos com reverência pela caligrafia elegante, quase ilegível em certas passagens, de um diário que parecia ser a chave mestra para todo o emaranhado que os trouxera ali. O diário não era uma simples coleção de memórias. Era um registro meticuloso, embora codificado em parte, das atividades de uma sociedade secreta, o Ordo Sapientiae Occultae, que Elias Mendonçaf havia ajudado a fundar. As páginas amareladas narravam encontros clandestinos em casarões senhoriais do Rio de Janeiro imperial. A influência sutil exercida sobre decisões políticas e econômicas, e uma rede de contatos que se estendia muito além das fronteiras brasileiras. Havia menções a um grande plano que visava a reconfiguração do poder global, disfarçado de progresso e modernidade, e que teria a Fazenda da Esperança como um dos seus muitos pontos de apoio logístico e financeiro. O arrepio que percorreu a espinha de João não era apenas pelo frio da noite ou pelo cheiro de poeira, mas pela dimensão do que acabavam de desenterrar. Aquilo não era apenas um mistério histórico. Era uma conspiração viva, com tentáculos que certamente chegavam aos dias atuais. Nomes de figuras proeminentes da história brasileira, alguns reverenciados em livros didáticos, surgiam nas entrelinhas do diário, associados a transações questionáveis e a manipulação de informações. "Isso é muito maior do que imaginávamos, João", Marina sussurrou a voz embargada. "Não estamos falando de um punhado de idealistas. É uma organização com raízes profundas, capaz de moldar eventos por gerações." João acenou com a cabeça, seus olhos fixos em um mapa esquemático, cuidadosamente dobrado entre as páginas do diário. Não era um mapa geográfico, mas sim uma rede de pontos interligados, alguns marcados com símbolos arcaicos. Um desses pontos correspondia à Fazenda da Esperança, mas muitos outros estavam espalhados por todo o Brasil e até mesmo por algumas capitais europeias. O mapa sugeria uma rota, talvez para a distribuição de algo, ou a localização de outros ninhos da sociedade. A adrenalina pulsava em suas veias, mas uma nova camada de medo os envolveu. Se o diário e o mapa eram tão valiosos, quem mais estaria procurando por eles? A presença da família Andrade, com seus interesses velados na fazenda, e o estranho silêncio sobre a história de Elias Mendonça, ganhou um novo e sinistro significado. Não era apenas cobiça por terras, mas talvez a busca pela continuação de um legado oculto, ou a destruição de qualquer evidência que pudesse expô-los. Foi tio Miguel quem os tirou do transe. O velho apareceu na soleira da porta, uma sombra esguia e preocupada. Descobriram algo, não foi? Sua voz era um murmúrio rouco, mas seus olhos, outrora nublados, brilhavam com uma clareza premonitória. Eu sabia que Elias tinha seus segredos. Ele sempre foi um homem à frente do seu tempo e perigoso. João e Marina explicaram o que puderam, com a voz embargada pela urgência e a gravidade das descobertas. Tio Miguel ouvia, assentindo lentamente, como se confirmasse velhas suspeitas. Essa fazenda sempre foi um local de poder, de passagem, mas agora não é mais segura para vocês. As palavras do velho ecoaram no silêncio do escritório. A Fazenda da Esperança, outrora um santuário de mistérios a serem desvendados, agora se tornava um local de perigo iminente. Eles haviam cumprido sua missão ali. Encontraram a peça que faltava do quebra-cabeça.
Mas essa peça não encerrava a investigação. Ela a impulsionava para um novo e muito mais arriscado horizonte. Precisamos sair daqui, João disse, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. Levar tudo isso para um lugar seguro. Analisar cada detalhe, cada nome, cada símbolo. Marina guardou os documentos com o máximo cuidado em uma pasta de couro que carregava. Era pesada, não apenas pelo papel, mas pelo peso da história e das vidas que agora dependiam daquele conhecimento. A despedida da fazenda foi agridoce. Olharam para trás, para a silhueta imponente da Casa Grande sob a lua crescente, sentindo que deixavam para trás não apenas um lugar, mas uma era de suas vidas. Enquanto o carro de tio Miguel os afastava pelas estradas escuras, levando-os para a relativa segurança da cidade grande, João e Marina sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Eles haviam cruzado um limiar. O legado da fazenda não era uma história para ser lida nos livros, mas uma conspiração para ser desmascarada no presente. E o novo horizonte que se apresentava era sombrio, incerto, mas inegavelmente crucial.